Afinal, que papo é esse? Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um episódio do Que Papo é Esse? E gostaria primeiramente de agradecer os nossos patrocinadores. Espaço de Bicho, líder de vendas em produtos pets na Shopee Brasil, Dr. Vitor Vercellens, atendimento especializado em psiquiatria pelo Hospital Albert Einstein e atendimento presencial em Goiânia e atendimento online para todo o Brasil. Start Construtora, que oferece serviços especializados em construção, desde o planejamento de obra até o gerenciamento e execução. Então você já sabe, né? Vai construir ou reformar? Chama a Start para dar um start nos seus planos. E Bárbara Farina, a chefe de cozinha que se transformou na marca de gastronomia mais desejada do mercado e alta gastronomia. E, pessoal, falando sobre a nossa parceira Bárbara Farina, hoje ela mandou um bolo pra gente se deliciar durante o Que Papo é Esse? Um bolo de amora. Quem conhece sabe que é uma experiência. Lá na Bárbara Farina, gente, a experiência começa no atendimento. E ela mandou um bolo de amora pra gente que tem uma massa super leve, parece uma pluma, e eu descobri o segredo. Sabe o que é? Não vai farinha de trigo, ou seja, não tem glúten. No episódio de hoje, a gente recebe dois convidados muito especiais. Primeiro, quero agradecer a presença dele, que eu sei que tem uma agenda muito corrida, que é produtor rural, gestor rural, engenheiro mecânico formado pela Universidade Federal de Uberlândia e atualmente secretário municipal da Juventude, que é Tainan Selviano. Seja muito bem-vindo e muito obrigado. Obrigado, Luiz. É um prazer estar aqui no Que Papo é Esse? É um podcast já de referência aqui na região. Traz temas tão legais que eu gosto muito. Hoje a gente vai falar também sobre agronegócio, sobre política, que está na veia, é o que a gente gosta de falar. Obrigado, é um prazer. Muito obrigado. E o nosso convidado especial, que é um dos maiores pecuaristas do país, tendo sua marca reconhecida nacional e internacionalmente, premiado nacional e internacionalmente, Dr. Udelso Nunes Franco, esposo da doutora Edma Caial Franco. Seja muito bem-vindo. É uma honra ter você aqui com a gente hoje. Luiz, a honra maior para mim, esse convite seu, para nós fazemos essa discussão sobre os assuntos que você prefere. Estou às ordens e com todo prazer ouvindo as suas solicitações. Muito obrigado, doutor. Doutor, eu queria começar falando sobre a sua infância. O senhor teve um episódio muito marcante que quebrou estatísticas. O senhor recebeu e sobreviveu a um raio. Conta essa história pra gente. Olha, eu era 2 anos e pouquinho, e foi um primo da minha mãe, era férias, janeiro, mês de janeiro, foi lá visitar a prima, e estamos lá, nós fomos recebê-los na entrada, e estamos lá conversando e tal. Um momento ele falou para minha mãe, olha, tá vendo aquelas 2 nuvens? Vão para dentro que vai chover, e pode dar raio também. E tudo, e fomos, entrando para dentro da nossa sala. E estávamos lá, ele me pôs no colo, em cima de uma perna, com as minhas perninhas por dentro da dele. Nós estávamos lá, e vai um raio em cima de nós. Nossa residência não tinha forro, passou as telhas e veio em cima. Eu caí para trás e ele aguentou e pegou fogo na perna dele. Caramba. No pano. Meu pai estava no churrasco trabalhando, as mulheres, então, as madames lá, chamaram ele, ele veio correndo. Apagou fogo na perna do Galvão Nunes, lá do Prata, com a mão. E aí as madames lá viu o papai atendendo o fogo do Galvão e falar, ó, Adelino, meu pai, vamos olhar o Delcio aí e tal. Falei, não, vamos ver quem está vivo, e tal, né? Aí uma senhora, era minha pajem, me pegou lá, levou lá na mesa da cozinha, e viu minha língua toda enrolada, e pegou uma colher, desenrolou e eu comecei a chorar. Ah, o Delcio não morreu não, e tal, né? Nossa, e eu fui por uma ama para esperar o médico para ele fazer um atendimento. Naquele tempo, vocês nem pensam, nem tomava soro no corpo, vocês sabem como? Hoje é na veia, né? Naquele tempo espetava na barriga a injeção, espetava na barriga e tem uns pontos certos.
e soltava, empurrava uma injeção, um aparelho. Então foi assim. Aí me atrapalhou minha fala e rompeu as cordas vocais. Meu Deus. Eu fui recuperando. Há uns 5, 6 anos eu ainda estava bem ruim. Depois fui para o internato. Os companheiros onde brincava comigo, né, de ver eu falar, pulando as letras fortes do C, não é eu gaguejava, eu pulava a letra, não falava. Mas foi indo, eu fui para o Diocesano de Uberaba, e lá um irmão ficou muito atencioso comigo e me punha a ler o Evangelho do dia na hora do lanche Coisa dos boa. 300, eram 50, 100 lá, lia, punha eu ler e fui forçando melhorando minha fala. Por aí eu melhorei e sou quase normal. Ainda defeitinho ainda. E, Então foi assim. e essa história ela é muito interessante, ela serve como um exemplo para contar como que era a vida antigamente, do sertanejo. Do pessoal, igual falou, hoje todo mundo fala agronegócio, mas a gente sempre cresceu as famílias falando na roça, né? Era uma realidade muito difícil, tudo era muito desafiador. Então, tudo tinha que ter muita criatividade para conseguir superar as situações, né? Eu Não também. tinha- Antigamente, os moradores de fazenda punham um para-raio na casa. Ia dar um raio, vinha no para-raio, recebia normal e soltava ele pela terra. Era normal, papai depois pôs o para-raio. Foi uma boa ideia colocar o para-raio depois do acontecido. Hoje tem uma parte elétrica e recebe. Exato. Mas o bom é o para-raio. Não, perfeito. Eu vou fazer mais uma pergunta e depois eu vou falar dos doces, do bolo Muito que tá bom, aqui na tá bonito, mesa. viu? Nossa. Só pegando um gancho com uma fala do Dr. Udelson, quando o senhor foi pro internato, depois veio à faculdade, o senhor graduou-se na USP, né, na Universidade de São Paulo. E como que foi conciliar ali fazenda, estudo na USP e com quem sempre teve uma vida social muito ativa? Olha, você quer dizer depois de formado? Isso, como que o senhor conciliou ali os estudos, Certo. assim, a família do senhor, o pai e uma vida social muito ativa? Olha, nas férias, meu pai punha nós para trabalhar normal, montar cavalo e tal pasto, e de manhã tinha que beber leite no curral, né? E então a gente tinha um princípio bem baseado pela criação que nós tivemos na fazenda. A gente, recém-formado pela USP, e eu fui para São Paulo com uns colegas fazer um estágio, um curso de cirurgia maxilar. Ficamos na Santa Casa durante 90 dias fazendo curso de cirurgia maxilar na parte da manhã. E voltamos, eu abri o consultório em Ituiutaba. Eu preferi, tive Orlando, Brasília, mas eu vi que tinha de ser perto da família. Minha família morava em Campina Verde. E quando fez 10 anos eu estava na profissão, 9 anos para 10, meu pai distribuiu as fazendas para nós. E com isso, eu comecei a ir no dia, fim de semana e tudo, depois na quinta-feira e tal, falei, sabe uma coisa? Eu vou vender meu consultório e vou para a fazenda. E assim fiz. Vendi meu consultório para um amigo, eu tinha uma boa clínica, consegui a melhor clínica de Ituiutaba, era de nível social, era uma minha. Então, passei para ele e fui para a fazenda, relembrando os tempos. E eu tinha força e meu futuro era na fazenda. Eu era noivo da dona Edma e falei um dia para ela, ó bem, você não é noiva de um dentista, não. Eu ser a noiva de um fazendeiro, hein? Nossa vida vai ser fazenda. E assim foi realizado. Hoje nós estamos morando realmente lá, criamos a família toda, estão todos os filhos casados e tudo, então estamos, bem dizer, na fazenda. Vamos uma vez no mês em Ituiutaba. Perfeito. Antes de passar a palavra para o Tainan, eu quero agradecer primeiramente
Doce Amor, doces cristalizados, que estão oferecendo esses doces Que aqui delícia. pra gente. Então fiquem à vontade para se servir. Quero agradecer a Bárbara Farina, que mandou um bolo que eu tenho certeza que vai ser o melhor que vocês comerão na vida de vocês. A massa dela, doutor Tainan, é uma pluma. Parece que o bolo não tem massa. Então eu vou abrir aqui e servir vocês. Como eu sei que o doutor é diabético, vou colocar um pedaço menor, viu, doutor? Não, e de um bom gosto incrível. mas Olha já aqui, tá ó, o sabendo da minha pratinho vida, com hein, a, Luiz? com a marca da Tá Bárbara. sabendo da minha vida. estudei, doutor. Ó, e esse doce de Tem que leite se aí, preparar, né? Pra fazer uma entrevista, conduzir uma esse doce de entrevista leite bem aí, a feita. origem é do angico, viu? Doce de leite do Angico. Isso aqui é doce de casca de laranja? Esse aí não, mas o doce de leite é. Esse aqui é do quê? De laranja? É de casca de laranja. Casca de laranja, né? Olha, que beleza, gente. Esse é tipo um cheesecake? Ah, isso aí é pra matar. Nossa senhora. Esse bolo dela tem um segredo que, assim, geralmente a gente corta o bolo, assim, essa parte não tá ouvindo. A gente corta o bolo de forma redonda, né? É. Esse bolo, ele tem que ser cortado sempre de lado. Ah, é assim? Tá tirando Vai o rodeando camarão. ele. Isso. Nossa, o Ozempic que lute agora aqui. Isso é para satisfazer os convidados. Quer ajuda aí pra colocar? Deixar. Aí, obrigado, Deixa eu viu? ver. Ficou na geladeira? Quer que eu ajude aí? Tinha que deixar. Colocar aqui. É para esperar. Né? É. Normal. Muito obrigado. Olha, para você também, ué. Vou pôr um pedaço. Ah, Ih, ó, eu vou. então vamos participar. Já vou fazer as honras aqui já. Fica à vontade. Nó, ó, bom demais. Depois edita. Delicioso. É tipo um cheesecake. Foi? Tainan, palavra é sua. Bom, primeiro quero agradecer que no começo desse ano tivemos um evento muito interessante lá em Campina Verde, onde foi lançada sua biografia, né, doutor Udelcio? E eu recebi uma biografia dedicada, tá até ali o livro, ó, muito interessante. Falo de um assunto que eu sou apaixonado. A minha família, até os anos 90, sempre se dedicou à pecuária. Teve uma época ali nos anos 70 que a gente plantou arroz sequeiro, que era comum aqui na região, É. mas o forte sempre foi a pecuária. E meu bisavô começou na década de 30, o senhor vai saber bem melhor do que eu, que naquela época o bezerro que nascia mais fraco era desenganado, dificilmente se tratava. E meu bisavô ele teve a sacada de comprar esses bezerros, muitas vezes ele até ganhava, esses bezerros que estavam fraquinhos, doentes, tratar, nem todos conseguia salvar, mas aqueles que ele salvava ele vendia depois por um preço muito melhor. Então a pecuária é algo que eu sou apaixonado, é algo que eu estudo até hoje. Um E o que eu- resultado bom. Exato. E uma coisa que eu achei muito interessante, até no livro do senhor, que é algo que eu valorizo muito, eu sempre converso com o pessoal sobre isso, é a questão do segmento do negócio da família, na sucessão familiar. O tanto que é importante a gente conseguir receber isso, igual eu ouvi falando, o senhor recebeu do seu pai, passou para os seus filhos, para os seus netos, muito mais no momento hoje que essas famílias que vêm do agronegócio, elas têm muito sucesso e muitas vezes os filhos querem ir para outra cidade, quer fazer medicina, quer sair da fazenda, que tá certo também, mas é importante manter essa questão da sucessão familiar. Queria que o senhor contasse pra gente como que o senhor conduziu isso, mostrar aos seus filhos o interesse, a importância, os seus netos também. Olha, a gente tem os filhos e hoje tem os netos. Os filhos, nós criamos uma linha dura, sempre fazendo eles verem o lado de vencer na vida. Os netos, nós tratamos bajulando Exato. e tudo. Mas uns filhos a gente fez e eles crescessem já baseado no meio rural, eles sabiam, eu já tinha parado o consultório, eu já era fazendeiro, então a gente ia sempre
para a fazenda uns meninos, né? E tinha partes importantes, a gente ia pescar com eles, ensinar, né? Fazia no curral, beber leite para sentir. E aí a gente foi estimulando. Foi aonde a gente chegou num certo ponto, eu achei mais fácil entregar para eles uma parte e voltei para a minha origem do Angico. Ali é o meu, eu falo, é o meu paraíso, né? A gente voltamos, entregou lá e viemos para o Angico. E tem uma história para contar em família. Eu, para cada filho, meus irmãos, todos 5, todos nós demos uma fazenda para cada filho. E começamos com uma fazenda. E papai nos deu uma para cada um. Meu avô tinha 15 filhos, deu 15 sedes de fazenda, 15 fazendas para cada filho. Então nós conseguimos fazer esse andamento e também entregamos uma fazenda para cada filho. Lá no Pará, hoje vale um dinheirão e tudo. E lá eu entreguei a 600 alqueirão, a 700 alqueirão para cada filho. E hoje o Adelino continua lá, hoje é um líder lá de redenção e eu estou satisfeito. E os filhos dele também estão na linha de produtor rural. Que coisa boa. Ali naquela região de Santarém? Não, Redenção. Redenção. Redenção é mais ao norte. Né? Que coisa boa. E o senhor fala assim, eu lembro muito, o tanto que essa questão das raízes no Triângulo Mineiro, elas são fortes, né? O senhor foi contando a história, eu lembrei exatamente do meu bisavô também. Ele recebeu, na época do meu tataravô, cada filho também recebeu, eles falavam fazenda de porteira fechada. E era assim, claro que já era fantástico, mas era o que recebia. Você vai receber uma fazenda e agora você vai trabalhar e você vai criar sua família, você vai criar sua esposa, seus filhos com base nisso. Tá aí, o princípio de vida. É o princípio de vida. E aí segue-se assim. O meu bisavô fez a mesma questão com a minha avó. Cada uma ali também, minha avó e minha tia-avó receberam as propriedades. E ó, agora é com vocês. E minha mãe, quando chegou na vez da minha mãe é advogada, fez carreira como advogada, ela falou, não, agora eu vou passar para os filhos, passou direto para mim. E é a mesma questão, olha, tem isso daqui, agora é com vocês, trabalhem, façam por onde, honrem o legado da família. E trabalhar, assim, as raízes do agronegócio são muito fortes. Você tem 27 anos, né? Fiz 28. Você começou esse trabalho aí com qual idade? Assim, a gente sempre teve um vínculo muito próximo à fazenda, né? Então, até a época da minha mãe, era igual o doutor Delcio falou. A vida ali era na cidade, por causa da escola. As férias eram na fazenda. Iam pra fazenda, ficava 60 dias, 30 dias ajudando a cuidar da casa, ajudando a cuidar de um pomar. A partir já da minha geração, já não tinha esse fluxo de ir pras férias pra fazenda, ficar as férias todas. Mas sempre foi algo próximo, sempre acompanhei minha avó. O meu avô, perdi ele mais cedo, não pude acompanhar. E quando eu assumi mesmo foi durante a pandemia. Minha mãe passou mesmo a gestão lá pra nós, pra mim e pra minha irmã, 2020, 2021. Faz pouco tempo. Faz pouco tempo, até porque foi quando eu formei. Porque também é uma outra questão que o senhor deve concordar que é assim. Primeiro são os estudos, estude, se forme e depois foque nos negócios. E vai aprendendo durante o estudo. E vai aprendendo. Vai também fazendo a parte de meio rural, para você ir aprendendo sem saber ainda o seu destino. Exato. Você vai ser um profissional liberal ou vai ser um profissional de produtor pecuário, né? Assim vai. É desse jeito mesmo, muito interessante. Doutor, aproveitando esse tema que o Tainan puxou sobre sucessão familiar, a família do senhor sempre fala do senhor com muita emoção. O senhor já é bisavô, meu amigo Danilo te deu esse presente, sempre uma pessoa muito querida. Eu queria saber quais os valores você mais se orgulha de ter passado para sua família e que você gostaria que as gerações futuras passassem umas para as outras. Olha, a gente tem um princípio que meu pai me passou, sempre esperando que os filhos progredissem na vida, e ele estava ajudando e também com a capacidade dele. Mesma coisa, eu iria dos meus filhos.
e eles fossem um bom profissional na área, e eles entrassem e soubessem e fizessem melhor. Soubessem, e ali ele vai somar dinheiro para amanhã ele ter uma vida melhor. Vai ter uma vida aí sem menos economia e outros detalhes e valorosos e serve para o rapaz aí onde ele tem família. Então a gente procurava por aí. Perfeito. Doutor, após a transição do consultório para a vida na pecuária, o senhor teve um papel de liderança muito importante. Entre eles, fundou o Sindicato Rural de Campina Verde, trouxe muita credibilidade para a sociedade, a comunidade rural da cidade. Como que foi esse processo que consolidou, inclusive, o Sindicato Rural de Campina Verde como um dos mais importantes do estado? Olha, a gente tem um princípio de estudo e ajuda a gente pensar no futuro, melhorar as qualidades desse futuro. Quando eu deixei minha profissão odonto, fui para a fazenda. Chego lá, não tinha sindicato rural em Campina Verde, tinha associação dos produtores. E eu achei que estava deficiente. Tinha de ser sindicato rural igual as outras cidades tinham. Aí chamei uns companheiros, produtores rurais da Campina Verde, e propus nós fundar o Sindicato Rural. E eles aceitaram. Aí tinha o padre Brenner, que era o zelador da Fazenda dos Padres, sou Alberto Mana, e Ítalo Mana, o seu... O Agair, também contei com ele e tudo, e foi por aí, e a gente começou a fundar o sindicato, fundei e vi o sucesso. O Sindicato Rural de Campina Verde foi um sucesso, fazia exposições só de animais de raça, uns 70 a 100 animais, né? E nós fazíamos certos trabalhos, um programa à noite de artista, trazia, a gente não lembra mais os nomes, assim, mas artistas famosos. O senhor teve 3 gestões, né? 3 gestões. Aí, após a primeira, eu preferi afastar, e o Joaquim Tobias me substituiu. Depois dele, o Sandoval, meu irmão, e eu voltei. Só para ter, então, abreviando uma parte boa, eu julguei quando eu parei na terceira. Sabe quantos sócios nós tínhamos no sindicato? Um pagamento em dia, 1.300 e poucos. Para o tamanho da cidade, é uma Hoje quantidade tem, enorme. nem 300 não tem. Mas tinha um detalhe a favor. São Francisco de Sales, Iturama, não tinha sindicato rural. Aí fomos, esses pessoal fazendeiros vieram a assumir, a ser sócio também do sindicato de Campina Verde. Né? Por aí também foi um dos motivos que nós crescemos. Entendi, perfeito. Tem não? Entrar numa parte agora pra gente falar da pecuária. O senhor é membro, inclusive membro honorário, reconhecido com muito mérito na ABCZ. Para quem não sabe, a ABCZ é a Associação Brasileira de Criadores de Zebuínos. Zebuínos é um conjunto de raças, né, o gado zebu, que é o mais comum aqui no Brasil. O senhor, desde o início, sempre trabalhou com zebuíno, sempre foi o quê? Foi o Nelore, já trabalhou com outras raças, Guizerá. Como que o senhor começou? Olha, posso contar o início dessa história? Por favor. Papai tinha dado uma fazenda para mim, no município de Itapajipe. Aí eu pus lá 400 boi. Eu animado, pensando como fazia e tudo. Aí o papai me chamou um dia para nós irmos lá. Ele falou, meu filho, ó, eu vou trocar com você. Eu vou te dar um angico, vou vender a água amarela para me ter uma folga. Não preciso, não vou ficar com nada, não. Falei, papai, e aí? E as vacas do Nelore do senhor lá, o criatório? E já era tudo Nelore? Já era Nelore. Falou, não, você me dá um boi aí, eu te dou em troca de uma vaca. Vê lá quantas vacas são, você me dá o tanto de boi que tem. E assim eu fiz com ele. Eu dei um boi por vaca. E aí, depois de um ano, chamei um da BCZ, de seleção, e pedi que fizesse uma seleção nesse gado, né, Nelore, e aonde não tivesse menos defeito.
e ele fez uma apartação, deixou das 200 vacas só 90 em forma. Moxa, só duas, a dengosa e a gostosa. Mosca é o gado que ele já nasce sem o chifre. É. Você tem Ah, aqueles que nascem com chifre e através de seleção você consegue organizar ali a genética para eles Então, já nascerem É sem o aí que vem o chifre. Nelore murcho. Exatamente. Entendi. Foi por aí que eu iniciei minha seleção. Aí já fui procurando também um touro mocho bom, de origem, e pus numa vara de chifre, e dei um pouco de mocho. E eu entusiasmei um mocho com andar. Em 69, nasceram o primeiro lote de bezerro meu. E pus um macho e deu o nome, chama Alfinete. Chamou, Alfinete do Angico. Esse boi, depois ele foi para Central, vendeu sêmen para a Bolívia, para Caramba, olha só. Colômbia e até 1969. o México. Senão 72. 72. E ele estava em forma. Né? Até para o México foi sêmen desse boi. Então, a gente tem uma história assim e depois tem evolução. Você começou a olhar muito no boi, na fêmea, a parte característica racial. Olha, precisa ser mochinha, precisa ser assim, ter costela e tal. E a gente foi olhando também o volume, qual é a parte no animal que dá mais volume. É a costela e o arco traseiro, se ele for mais reto. Exatamente. Se ele isso mesmo. for muito caído, se estivesse em pé, será cheio de carne. É isso mesmo. Então, assim nós isso. fizemos. A seleção, quando você vai ver se é um bom gado, você vai selecionar ele, é ter traseira reta, as patas mais curtas, Costela longa. costela longa e o peito largo. Porque o peito largo representa que o animal ele tem uma capacidade pulmonar respiratória acima. Acima. Então esse animal vai se desenvolver melhor, vai crescer melhor. E o comprimento do animal. Ele precisa ter um comprimento em linha reta para ficar sem ser selado. É Isso mesmo. nós evitava sempre esses princípios. E assim, é o motivo mais óbvio possível, mas você sabe por que é a preferência pelo gado mocho, sem chifre? Aham. É o mais óbvio, é porque o Nelore ele é um animal muito ativo, ele é um animal custoso, até brinca, né? O Nelore é custoso demais. Machuca um ao outro. Vai subir, às vezes, num carregamento, num caminhão, um bate no outro, no curral bate, machuca, é por conta disso. Eu vou te contar um pedacinho, um coragem, mas de verdade. Eu comecei uns dois, padrão e mocho. E eu comecei a estranhar aqueles bezerros do padrão muito maior do que os meus. E eu descobri que eles punham nascimento retardado para eles ficassem um tamanho maior, até 11, 12 meses. Esse de 12 meses, você via com eles, eu falei, você tem 15 meses, não é possível. Aí os criadores de Nelore, uns Nelore bem no nível real. Foi onde eu comecei a ir para o Nelore. Né? Aí eu comecei para o Nelore mocho. E comecei na característica, comecei a formar um plantel papista de mocho e deu certo. Graças a Deus teve história. E assim, a história do gado, mais ou menos, criação de gado no mundo, a gente separa ela nos gados as raças europeias e as raças asiáticas, indianas. O Nelore, o Brahman, são raças indianas, região da Ásia. O que eles perceberam no início do século XX aqui? Que esse animal que vinha do sudoeste asiático, no nosso clima ele se adaptava muito bem, porque ele é um animal que adapta bem ao calor, ele é um animal que tem menos, ele sente menos impacto de uma seca, ele responde muito bem à questão de verminose, carrapato, ele não sofre tanto. Então, para o nosso clima daquela época, foi quando ele entrou e ele dominou o mercado. Porque as raças europeias, hoje em dia menos tem muita tecnologia, mas sofriam muito aqui, né? Porque era muito quente, não se adaptava também às verminosas, aos carrapatos. E aí veio esse gado que é asiático. O senhor lembra quem que foi o pioneiro para trazer o gado Nelore para o Brasil? Eu me esqueci. Olha, é o pai do Torres Homem. E o Torres Homem foi já uma geração acima da minha, mas dele eu tirei muita origem de Nelore. E do Rubio Carvalho, que morava em Barretos,
também demais. eu adquiri deles. E os mochos, eu fui procurando no Rio de Janeiro o Nelore Marcatarsa. Era lá, e lá ele tinha um mocho bem original, porque no Rio era o lugar de desembarque dos animais que vinha da Índia. Uhum. Era desembarque lá. E um amigo do meu pai, Chiito Faria, já falecido, ele indicou, já desde o tempo do meu pai, a origem Que do demais. bom mocho, do bom Nelore, e de onde era. Ele tinha um tio no Rio de Janeiro, era solteiro, não tinha família, e montava uma família de Campina Verde para ajudar e mandar os touros bons e tudo. Então, o nosso princípio, o meu em especial, foi a taça do Rio de Janeiro, VR do Torres Homem e Rubio Carvalho de Barretos. Que demais. Naquela época eles já estavam trabalhando em melhoramento genético. Com Sim. touros, com reprodutores importados, todos eles. Né? Pra você ter noção, tem hoje, até hoje, propriedades que nem começaram melhoramento genético. Há 70 anos atrás eles já estavam A fazendo. diferença do animal europeu, Girolândia, etc., outras, como você falou, é a qualidade, a falta de cupim. O brasileiro envolveu no boi de cupim. Achando que é o zebu, né? É o girolando os outros, o girolando, não, o gir, né? E os Nelore. Aí começou a crescer o Nelore mocho. Esses dias terminou uma exposição de São José do Rio Preto, uns 170 animais mochos na pista. Caramba. Então cresceu muito. O Nelore mocho hoje é próximo do outro Nelore. O Nelore de chifre está acima. Sim. Pegando mais um gancho com o Tainan, graças a Deus que deu certo essa agenda dele estar que aqui isso. hoje. É um prazer falar disso. Ele citou a BCZ. O senhor tem uma história, talvez foi um dos produtores rurais mais homenageados na BCZ. Em 2014, o senhor recebeu a Comenda Mérito ABCZ, né? Que é um dos principais prêmios da pecuária nacional. Qual que foi a importância, o significado desse reconhecimento para o senhor? Olha, isso são aqueles valores e emociona a gente. E a gente, às vezes, não repassa para outros. Fica naquela contenção, será que eu estou para o lado certo? Será que não? Né? E vai fazendo uma parte para poder ter o zebu como ele é. E a gente fazendo isso, a BCZ reconhece. E ela chama a gente fazendo essa homenagem. 3 anos atrás, eu fiz um da Animais de Pista, número 1 da BCZ. Fizeram também essa oferta também de homenagem. Então, a BCZ, hoje eu sou expositor, eu terminei o ano passado, parei, hoje eu não sou mais. Fui o expositor mais antigo até o ano passado, vivo. Desde 72, eu tenho esse documento de 72, eu tenho. Que lá demais. na fazenda para mostrar. É uma bandeja de metal, bom. E o meu alfinete ganhou. Foi o primeiro prêmio, foi o alfinete que me deu. Muito bom. A história do senhor, inclusive, está no museu da BCZ, né? Durante o lançamento do livro, olha, eles enviaram uma representante e ela contou isso. Ela foi lá e eu senti satisfeito com a presença. Recebeu uma homenagem da BCZ também. E recebi essa homenagem e a BCZ fez questão de repassar para todos os criadores um momento de satisfação do lançamento de um livro meu, e trabalhei e ganhei muitos prêmios pela iniciativa do Nelore de mocho de pista. Da BCZ eu tenho muitos troféus de referência e de preferência. E da ACNB também, né? Associação de Criadores de Nelore do Brasil, onde o senhor já foi premiado mais de uma vez como melhor criador, melhor raça Nelore mocho do país, né? O Nelore, a Associação Brasileira dos Criadores de Nelore, foi uma entidade e onde nós iniciamos, ela estava em tamanho menor. Aí nós começamos a ver e simularam, só nós.
vamos nela. E eu mesmo comecei a satisfazer os outros criadores de Nelore e Nelore Mocho para que nós aumentássemos a presença na exposição Expo Inel em Uberaba. E conseguimos. Hoje é uma bela exposição a Expo Inel. E é da Nelore do Brasil. Né? Uberaba é referência. A sede da BCZ é em Uberaba. Da BCZ, da CNB é São Paulo. São Paulo, aham. Tainã, fique à vontade, que já a gente vai entrar num caminho da Isso, política. falar de política. Mas eu quero destacar, assim, que eu não vou dizer nem que são referências. O agronegócio brasileiro, hoje a gente tem um agronegócio mais moderno do mundo. O que melhor produz, o mais amigo do meio ambiente. A gente é referência em tudo, mas a história do agronegócio brasileiro, não vou dizer, como eu falei, não são nem referências, são heróis. Que tudo que a gente chegou até hoje foi baseado em muitas pessoas que trabalharam e fizeram muito por esse país. O doutor Udelson é uma dessas pessoas. E nós temos outras referências que foram importantíssimas, né? Eu sempre destaco também, eu sempre gosto de falar muito do doutor Alisson Paulinelli. Ali a Embrapa... Meu amigo. Queria que o senhor comentasse um pouquinho. O doutor Alisson Paulinelli, ele foi o pioneiro de trazer a agricultura moderna para o Cerrado. E amigo do senhor. O senhor pode contar uma história, comentar alguma coisa do doutor Alisson, que recentemente, infelizmente, nos deixou, né? O doutor Alisson Paulinelli foi uma pessoa dedicada, um ministro do meio rural. Ele evoluiu, mandou que os criadores fossem na cidade buscarem suplementos de máquinas para que melhorassem o nosso tratamento. E assim se fez. Um dia eu chamei ele para ir em Redenção, e a exposição lá era inicial, e ele foi. Fiquei no mesmo quarto hospedado com ele no hotel. Eu não tinha casa em Redenção, eu ia para o hotel. Que fantástico. E mostrei para ele a satisfação nossa. Ele falou, Delcio, eu espero e eu falo, seja de boa indicação. Eu quero que vocês sejam o suplemento da carne brasileira. E vocês melhorem o trabalho e também da agricultura. Precisamos plantar mais, não é só milho e arroz, não. Tinha naquele tempo, se plantava era milho e arroz. Exato, arroz sequeiro. Ainda então, produz menos. Propôs isso tudo. Para mim, pessoalmente, ele falava isso. Mas a gente acompanhava e foi muito boa a orientação dele, de um homem que era o chefe, né? E simples. Ele não tinha autoridade para falar, respeita eu sou eu. Nada. Falava num tom humilde e era um mineiro. Mineiro, além de tudo. E o Brasil, até antes do doutor Alisson, não tinha soja. Não existia soja. Igual o doutor Udelson falou, milho, uma cana. Então é muito recente, assim, ainda. E hoje nós somos o maior produtor de soja do mundo. E com folga já. E é o único país, para o mundo não passar fome até 2030, que o Brasil é praticamente o único país que tem capacidade territorial de aumentar a produção. Dá para a gente avançar a nossa fronteira agrícola sem desmatar, através de tecnologia, recuperação de áreas degradadas. A gente precisa dobrar, aumentar em 50% a nossa produção de soja até 2030 para abastecer o mundo e dobrar a produção de milho também até 2030. Então, assim, a gente tem o futuro do país, se a gente continuar investindo no agronegócio, defendendo o agronegócio, a gente vai estar ajudando não só o mundo, mas desenvolvendo o nosso país em um nível sem igual. Nossa, hein? No início, a agricultura e a bovinocultura era nos estados de São Paulo, Minas Gerais, ia para o sul. E hoje, o maior criador de bovinos é o Mato Grosso. Os dois. Exato. E grande produtor de soja. Também, os dois Mato Grosso. O maior produtor de soja é o Mato Grosso. É isso mesmo. E o maior rebanho de bovinos? Mato Grosso do Sul. Não. Não é o não? maior rebanho é no Pará. Olha na cidade, na beira do rio. Xingu, ali, não. Esse dia eu li isto, não sei, milhões só no município. Que isso? Né? Eu achei que era Mato Grosso do Sul. É uma cidade na beira do rio
E eu fiz até leilões nessa cidade, inaugurando um recinto lá, o primeiro leilão. Esse dia eu assustei. Falei, maior plantel hoje é no município de... Ora, dentro do Pará, mais ao norte, naquele rio importante, e tem lá. No Rio Xingu? Não, são... só a minha memória tá falha. Doutor, você quer complementar Não, alguma falando coisa? isso da soja, sabe o que é o mais maluco? Se o Mato Grosso fosse um país, ele seria o terceiro maior produtor de soja do mundo. Ele ficaria atrás do próprio Brasil, dos Estados Unidos. O terceiro seria o Mato Grosso. Tá à frente de todos os outros países. Então, olha... Você está bem informado. É verdade, seria o terceiro. À frente da Argentina, de Ucrânia, de tudo. Não, o boi... São Félix Xingu, a São cidade? Félix do Xingu. São Félix Xingu. É a cidade lá. Nós tivemos spoiler, demos dica aqui. A produção aí, ela vem em tempo apoio real. dos Chegou no ponto universitários. Aqui. Mas aí vai. Inclusive, a fala que o Tainan trouxe contrasta muito com o pensamento da Cris Castro, que ele também conhece, diretora do Sindicato Rural daqui de Uberlândia, a primeira mulher, inclusive, a ocupar o cargo, diretora de inovação. Ela fez um comentário que hoje, através da inteligência artificial, você tem propriedades que conseguem já fazer 3 safras no ano. Exatamente. Deixar o doutor aqui, que é referência, falar sobre isso. É uma boa previsão e é também um resultado muito bom. Mas vamos lá, nós dependemos muito da chuva. Então, para não dar chuva, para ter essas 3 safras, tem que ter irrigação artificial. E tem. Você vê muitos hoje por aí, pequenos rios estão ficando sem água. Estão sendo usados para completar essas produções de segunda ou terceira safra. Então, vamos ver até onde nós vamos, porque agora estão furando também poço artesiano. Tem uma questão hídrica, né? 100 poços na mesma região. Exato. Quer dizer, amanhã... Será que vocês mais novos, eu não vou ver isso. Vai ter falta de água por aí? Eu acho, e sim, por causa desses princípios na irrigação, ainda mais com essa terceira safra da inteligência artificial, ela pende mais para isso. Porque assim, embora a gente tenha muita água aqui, porque a gente está na região do aquífero Guarani, a gente tem um período de seca muito determinado. É essa hora que mais precisa da água. Então, por isso que a gente tem que ter cuidado para não ter essa falta de equilíbrio, né? Senão vai acabando. Porque 5 meses do ano não chove. De maio a outubro não vai ter chuva. Eu acho que, querendo ou não, também é uma coisa que estaria muito restrita a um grupo, talvez com maior poder aquisitivo, né? De organizar isso, ter acesso a essas tecnologias. É caro tanto ter o equipamento, quanto ter acesso à água. Furar um poço artesiano. Geralmente, o semi-artesiano, ele já não, para grandes irrigações, ele é mais limitado. É caro. Você furar um poço é caro. Isso é 400, 600 metros de profundidade. Então não é assim, vou irrigar, a água não é igual que eu falo muito, até a minha namorada, se Deus quiser, futura esposa, ela é estudante de nutrição da UF. Sim. E eu sempre falo com ela, amor, você tem que deixar claro, pessoal que trabalha nessa área de nutrição e outras, que o alimento ele não vem da gôndola do supermercado. A carne não vem do frigorífico. Tem todo um processo antes. Por trás. Por trás. Então, e é tudo muito caro, muito esforço, muita gente trabalhar para conseguir chegar. E produtor rural que no Brasil é herói, né? Diante de todas as condições climáticas, governamentais. Se você já me dá até a brecha para entrar no assunto de política, nos últimos anos, exceto na era do presidente Bolsonaro, eles tentam desconstruir e destruir o agronegócio brasileiro, falando que o agronegócio mata, que o agronegócio polui, que o agronegócio é autoritário, e na verdade o agronegócio é o que mata a fome desse país e faz esse país crescer. Sim, e de outros países. certeza. E de outros países. De outros países. Aproveitando, a gente vai falar sobre a sua atuação na UDR em Minas Gerais, que inclusive o senhor atuou junto com o atual governador de Goiás, Ronaldo Caiado, exerceu cargos importantes a nível nacional, né?
como que o senhor entrou nessa militância política ali na defesa do produtor rural, naquele momento? Olha, eu sempre fui um defensor da classe ruralista. Não só na produção, como também na parte política da área de produtor rural. Eu achando que os sindicatos rurais individuais poderiam fazer seu serviço, mas se nós uníssemos o Trampo Mineiro todo em um único sindicato rural, nós estaríamos uma potência. E assim convidei como presidente do Sindicato Campina Verde todos os sindicatos rurais do Trampo Mineiro para uma reunião decisiva, pensando nisso, todos aceitaram. E o Prata é uma cidade mais central do que Campina Verde. Foi para o Prata porque eu olhei o lado preferido e mais possível. Aí, nós chegamos lá, um pouco chega o Ronaldo Caiado, mais 2 diretores da UDR deles, Goiânia. E vai. E teve uns adversários querendo o sindicato, e eu já pensei, falei, o negócio bom é o UDR. Eu estava administrando a reunião, mas nada, não falei, só pedi aos companheiros para ir avaliasse. E ali nós teríamos um espaço maior, uma entidade especial, confiando no Ronaldo Caiado. Olha, eu não vou citar nome dos que estavam contra, depois eu... então, uma hora eu levantei e falei, então, gente, vamos fundar o DR. Todo mundo levantou e estava em 900 pessoas. E fundamos o DR, lá, inicial. Aí fomos fundar mesmo um documento, tudo, lá em Campina Verde, o Ronaldo Caiado veio. Hoje ele é cidadão campinaverdense. Eu pedi Que legal. uns vereadores. Meu avô foi um dos que assinaram o título de cidadão para ele. Também ele conseguiu pôr ele cidadão. Aí, lá, nós fizemos uma reunião com todo entusiasmo, ele veio. Aí fundamos o DR Nacional, o DR Mineira. Fundamos o DR Mineira, a Nacional apoiando. E nessa hora eu pedi que o Adalberto Heróis, o dono da ANA aí, da usina de ANA, fosse o presidente, né? Ele chegou para mim e falou, Delcio, eu não entro nessa não. Tem que ser você. Vai ver outros juntaram, tem que ser você. Então eu aceitei ao início da UDR. E aí, então, começamos a fazer extensão. E eu girei por esse estado de Minas, em todas as cidades maiores, fundando o DR. Né? Até Barretos sobrou para Minas. E quem nós pusemos de presidente em Barretos? O Henrique Prata, dono do Hospital de Amor. Que bacana. Ele foi o primeiro presidente da UDR em Barretos. Então, nós giramos por todo esse Brasil aí, naquela faculdade perto de Belo Horizonte, eu fundei lá uma UDR Jovem, a primeira do Brasil, foi essa UDR Jovem. Tinha um estudante que me chamou, eu fui lá, pus um dos estudantes de presidente e ele montou a praça. Então, esse trabalho para o DR foi um trabalho muito bom e nacional. Nós fazemos leilões de doações enormes para pegar dinheiro para poder gastar. Se você quiser, eu continuo da UDR. O principal, eu acho, de trabalho da UDR foi conseguirmos na Constituinte de 87, né? 88. 87, 88. Tem essa passagem aqui que eu ia te perguntar, inclusive. 88, o Ronaldo e eu liderando, levamos muita gente. Muita gente lá do meio rural. E conseguimos pôr na Constituição a ação e a propriedade produtiva não pode ser desapropriada. Naquele tempo, a defesa da propriedade produtiva, né? Desapropriação e Lula está aí, MST, né? Então conseguimos entrar
na Constituição de 88. E quem confirmou esse pedido nosso? O deputado Ulisses Guimarães caiu num avião no fim da vida, até hoje não sabem, não Exato. acharam ele. Ele foi um dos que fez parte da Constituinte, É, né? Que e ele- redigiu Ele era o pai da Constituição, E ele né? que colocou esse nosso solicitação. E hoje eu lembro dele com insatisfação por causa da morte. Um avião ele caiu no mar e até hoje não Até acharam. hoje não acharam, Não acharam. exatamente. Doutor, essa militância em associações como o Sindicato, o DR, quais Vou pegar uma aguinha aqui. quais lições sobre união, fé e comprometimento social o senhor tira disso? Imagina, Aceito. eu que falhei no servir. Repete pra mim. A gente tá em casa. Claro. Nas suas passagens, tanto pelo Sindicato Rural, pela UDR, quais lições que o senhor tira sobre união, fé e comprometimento social? Esse parte social tem pessoas que são contra essa autoridade. Então a parte social é ela e mostra condições de vida melhor para o cidadão brasileiro em si. Ele e sabe informar os principal para a sociedade brasileira, para a vida particular e a vida conjunta, aonde se vai formar, né, as máquinas, vai formar, precisa ter um apoio do meio rural, né, sabendo, como você falou, né, e tem de ser do país inteiro, e nós conseguimos fazer isso por essas uniões, para o pessoal estimular quem tem a terra, produzir. E assim foi. Perfeito, tem, né? Não, isso é muito interessante, porque de fato eu acredito muito que o papel do Estado, a gente falando até que o senhor falou do social, é social o primeiro. Só que existem formas de se fazer isso. O Estado ele tem que agir no social a melhorar a vida das pessoas, dando condições para elas, de fato, se tornarem independentes. Trabalharem, terem resultado e melhorarem sua vida. Então, muitas vezes é o tipo de divergência que eu tenho, por exemplo, com a política do PT. Porque a política do PT ela é muito mais uma política de escravizar, de tornar refém de um benefício, e a intenção não é sair disso. É um dos maiores absurdos que eu acredito, questão do Bolsa Família. O Bolsa Família, se você consegue um emprego de carteira assinada, você imediatamente perde ele. Ou seja, é feito para você ficar dentro. Deveria-se ter uma política ali, ok, conseguir um emprego, continua o Bolsa Família, vai diminuindo gradativamente, para a pessoa, de fato, ter Estimular, interesse. né? Vai Porque- diminuindo gradativamente, para não ofender o interessado. Exato, porque parece que é quase uma punição, né? É. Ah, não, agora você é CLT, vem cá que eu vou tirar. Então, é o social, mas a gente tá querendo, de fato, ajudar as pessoas, ou a gente tá querendo tornar elas refém? Pra sempre ter essa pauta, sempre ter essa bandeira pra eu pontuar, pra ser minha base política. Então, E esse disso que eu eleitorado preso, né? fica preso, porque eles vivem até pouco ameaça. Não, que eu vou tirar. Se não for assim, tira. Se entrar outro que vai tirar, vai ficar sem. Sim. É importante social, a gente tem que ajudar as pessoas, mas mais importante é a gente tornar elas independentes. Sim. Doutor, desde a eleição do Fernando Henrique Cardoso, quem mais controlou, quem mais esteve no governo central foi o PT. Quais impactos o senhor viu ao longo desses últimos 30 anos? Olha, eu vou começar lá na minha época, fazem 25 anos que eu me aposentei. Eu paguei mensal para ter uma aposentadoria de 8 a 10 salários. Então pagava todo mês mais. E o Fernandão, presidente da República naquele tempo, onde iniciou-se, montou um programa
eu estou recebendo um salário e meio. E baixou o aposentadoria de todo mundo. De todos, exceto os protegidos dele, recebia, né? Então a gente acha e esses andamentos foi para melhorar a posição nossa. Nós temos de ter um trabalho e uma união para ir contra esses princípios. Você vê hoje o princípio tal, o governo está precisando de dinheiro, precisa apura mais uma origem de receber mais impostos. E assim, Luiz, eu acho que nós, para ter uma solução para isso, precisa juntar um grupo forte e chegar, como já fizeram em outros países, e ir lá e pôr pessoas da nossa confiança. Tem uma pessoa ao seu lado que defende muito isso, né, Tainan? Exatamente, assim, eu não escondo de ninguém a bandeira que eu levo, que acredito muito na política da direita, porque é a política, como o senhor Deus falou, é para dar autonomia às pessoas, é melhorar, dar liberdade para pensar, liberdade para estudar, para empreender, ter os seus negócios. Não tem como, igual o doutor Deus falou, o país gasta de uma maneira desenfreada. O governo Lula gasta de uma maneira... não para. Todo o governo dele tem um escândalo de corrupção. O INSS, eu até não sei por que estão colocando panos quentes sobre isso. É um dos maiores... É maior, parece que o valor desviado é maior do que o petrolão. E o irmão do Lula lá, né? Pois, então, assim, aí o que é a solução? Não, vamos aumentar imposto. Aí tentaram mexer com o imposto de renda esse ano, mexeram com o IOF... Teve aquele negócio do Pix que foi meio estranho. E aí, quanto mais... O imposto, gente, vem das pessoas, vem de todos nós. Quanto mais você pesar imposto nas pessoas, mais dependentes do Estado elas vão ficar. Por quê? Porque você diminui o poder de compra delas. Sim, com certeza. Então eu sou contra em todos os sentidos. Porque, assim, eu estava até conversando, né? A gente pode ver... Os países que mais investiram em liberdade econômica, são hoje os países mais desenvolvidos do mundo. Não tem um exemplo. Me mostra um exemplo que o país investiu em liberdade e não deu certo. Agora, todos os outros que centralizaram o poder, o que aconteceu? O exemplo é a Argentina aí, né? Argentina, Venezuela. Saiu, agora está vivendo outro. Na Bolívia foi eleito agora do outro lado. O tal lá era meio termo, mas agora é da direita. De direita, Olha, eu acho que nós discutimos muito o assunto contra os nossos autoridades presidenciais aí. Não é um assunto para nós conversar e com nomes e etc, etc. E vai ser uma entrevista e outros vão ver, vai falar, o fulano então precisa, vamos chamar ele, ou vamos pegar o fulano. Eu já fui... preferido para ser um deputado federal no Ituiutaba, chamado pelo prefeito. Eu não entro em política, só defendo a política racista do meio rural. Então, eu acho que seria o bom, no meu tempo, de fazer os grupos e resolver esse problema que nós estamos tendo aí. Falam, como você falou, mas não forma ação. Não é? Se eu leio hoje, eu começo a ler um assunto, um depoimento de só criticando o nosso governo, eu paro de ler, porque todo mundo está achando os defeitos, mas não toma iniciativas. Não tem a solução, né? Então, deixa o assunto para lá. Doutor, deixa eu te perguntar uma coisa. Esse é um ponto. O senhor sempre esteve na militância política, mas sempre mais de forma apartidária, né? Nunca se envolveu eleitoralmente falando. Essa decisão foi baseada em quê? São princípios da gente de ver, e a esquerda é um lado e é bom para um grupinho e manda e só diminui o resto do cidadão. Então, eu sentia esse princípio de liberdade, de você fazer viver sua vida. Amanhã um clima de esquerda muito atuante aí, muito linha dura, tira a nossa liberdade, Exato. Tira a nossa iniciativa. Você olha, esses países estão nesse estado, como Cuba,
só recebendo ajuda e auxílio de outros países companheiros, como o nosso. É isso mesmo. É o que ele falou, tirar a força do indivíduo Sim. E do Doutor, comércio. e do comércio. qual sua expectativa para as eleições do ano que vem aqui no Brasil? O que que o senhor acha que vai acontecer? O que que pode melhorar? Olha, a última eleição tem aquela história e o Bolsonaro ganhou e foi, foi roubado. Então a gente fica sem saber nessa próxima como vai ser. A tendência nossa, pessoal, é Bolsonaro, né? Mas será que vai ter o mesmo princípio? Você vê o ídolo que o Bolsonaro mostrava e era. Hoje você vê o nosso presidente vai numa reunião aí, pouca gente, não tem aplauso, ainda aproveita para falar aquele nome e todo mundo gosta de falar. Aham. Então, essa tendência aí, nós queremos e sejamos os vencedores. Vamos ver quem nós vamos, quais o candidato. Nós temos vários candidatos bons, né? E para ver se nós voltamos àquela linha de liberdade de nós falar que queremos, de fazer o que nós queremos. Olha, se continuar esse governo, vai ter uma consequência na parte financeira e vai nos atingir a todos. E o senhor até comentou do Ronaldo Caiado, que eu achei interessante. Teve uma vez que ele estava aqui, amigo do senhor, governador de Goiás, ele falou uma frase que eu achei tão interessante, é verdade. O Ronaldo, se não me engano, ele é a quinta geração, né? Acho que o pai foi governador, o vô foi senador. A família inteira, a árvore genealógica ali, tá na política. E ele veio aqui para Uberlândia, até ele fez um dos eventos de lançamento da pré-candidatura dele para presidente, foi aqui em Uberlândia. Mas não tô entrando no mérito disso não, mas ele falou uma frase que eu achei tão boa, que ele diz o pai dele falou para ele, aí fala sobre a importância de Minas Gerais, da política mineira. Minas sempre foi palco de revolução nesse país, no bom sentido. E o pai dele falou o seguinte, ó, meu filho, você quer começar a política, você começa por Minas Gerais. Política se começa por Minas Gerais. Então, por isso que ele veio para cá. Então, viu, tem uma parte interessante. Nós da UDR concluímos de pôr ele candidato a presidente, sabendo que ele não ia vencer. 89, né? Foram essas eleições. 88. 88. Aí vieram, eu como presidente da UDR de Minas, a turma da UDR, Deus, nós vamos lançar o candidato do Ronaldo Caiado em Minas Gerais. É o ponto. Então, aí eu parei para pensar, voltei no outro dia, falei, gente, em Belo Horizonte eu não tenho como receber o Ronaldo como candidato. Não tenho espaço, ambiente, lá é muito menor. Mas onde você prefere? Eu prefiro Uberlândia. Em Uberlândia eu consigo receber um merecido. E foi assim que ele veio aqui, né? E nós recebemos ele bem. Monte Alegre ficou em segundo lugar na votação. Olha só, terra do abacaxi. Terra do abacaxi. No segundo lugar, Campina Verde ficou em terceiro. E assim foi. Ô, doutor, e eu vou te fazer uma pergunta. Eu queria o comentário do Tainan em seguida. O senhor, através dessa militância em sindicatos, eu sei que o senhor tem um senso crítico muito aguçado. Queria saber como que você olha para o Brasil hoje a atuação do Supremo Tribunal Federal. O senhor vê uma atuação política? Tranquilo. Eu quero saber seu pensamento e em seguida quero um comentário do Tainan sobre isso. Gente, nós vemos as ações desse tribunal superior e estão mandando no Brasil. Infelizmente, eles não vão nunca pôr o Brasil no rumo que precisa ser. Eles têm os ordenados em alta e fazem eles manter as posições com muito dinheiro. Então, eu acho que a posição desses
Ministros. Desse Ministério dos Ministros, é uma situação muito antipática e com tendências direcionadas, viu? Porque não tem como eles atender mais nós. Você viu esse dia o PIS, ele do O Nicolas. do ministério Sim, foi sim. indicado pelo Bolsonaro. Saiu do grupo 1, foi para o grupo 2, é só 5. É. Entende? Então, se até eles estão sentindo sem condições. Então, nós não temos condições de pôr esse pessoal no rumo. A não ser o quê? E tenha condições de fazer uma eleição pelos senadores e deputados, de tirar eles, né? Fazer um abaixo deles. Tainan? Falar do STF? Já tive problemas falando do STF. Você vê, eu acho que você já começa a ver que a coisa não tá legal quando você tem receio de falar. E eu tenho certo receio. Tem de ter, viu? Tem que ter. Então, assim, já não tá normal. Agora, eu vou falar, mas não vou falar dos ministros em si, mas mais da estrutura, por que eu não acredito que tem como dar certo. Essa ideia da tripartição de 3 poderes, supõe-se que um poder é independente do outro. Tanto é que não é o executivo que indica quem vai ser o legislativo. E nem o legislativo indica quem vai ser o executivo. Existem eleições para isso. Sim. Então, para mim, hoje o STF é imparcial. Por que o STF é imparcial? E da maneira que tá, ele sempre vai ser imparcial. Porque hoje, quem indica os ministros do STF, hoje desde a Constituição, é o presidente da República. O presidente da República, quer seja ele de esquerda, de direita, de centro, do raio que o parta, ele vai indicar pessoas que estão ideologicamente alinhadas com ele. Então, como a gente teve um único partido governando 22 dos últimos 26 anos, a gente já está entrando em 26, hoje o STF ele tem uma postura claramente alinhada com quem esteve no poder, que é a esquerda. Se fosse a direita, talvez o problema seria o mesmo. Ao invés de ter um Supremo Tribunal imparcial, que ele tinha que ser imparcial, a gente teria, às vezes, muito inclinado para a direita. Então, para mim, tá errado no modelo. A gente tem que ter um Supremo Tribunal. Eu não sei se vai ser eleição de ministro, se vai eleger, se a gente vai votar, se vai ser concurso, e entrar ali aqueles mais capacitados. O que, para mim, tá claro, e acho que a gente deveria aprender isso como lição, é que do jeito que tá, não tem como dar certo. Se quem indica é o presidente, é o grupo político do presidente, não tem como, porque quem tá lá hoje é o ex-advogado do presidente, é o companheiro do Maranhão dele, do presidente, agora o próximo parece que vai ser indicado, é o tal do Messias, que foi advogado dele, sei lá o que foi também. Não tem como você falar que é imparcial. Não sendo imparcial, acontece o que a gente vê. Decisões aí, no mínimo, imparciais e controversas. E o trem, igual o doutor Delta, tá chegando num nível tão ruim que eles mesmos estão começando a se desentender. O Fux, que até um certo tempo fazia parte dessa panela, ele já tá, gente, afastando, tá né? demais. Barroso pichou as contas. Então como é que vai ficar? Se a gente relembra aí um passado muito recente, antes da Dilma sofrer o impeachment, quem que era o homem de confiança dela e do Lula? O Messias. Jorge Messias, atual advogado-geral, atual AGU, que possivelmente será o próximo ministro indicado ao STF. E lembra daquela gravação que ficou famosa, que ela falava: ô Lula, o Messias tá levando aí o termo de posse para ele usar em caso de prisão. Aí, esse possivelmente é o próximo ministro do STF que teremos. Mas, Tainan, Oh, meu Deus do você céu. tá com a palavra. Não, bom, então, aí, entrando nessa questão da política, a gente falou muito sobre essa questão de liberdade do indivíduo, né? E aí eu vou fazer um merchan aqui, falar um pouco sobre esse trabalho que eu acredito que a gente vem fazendo na Secretaria da Juventude e na gestão do prefeito Paulo Sérgio como um todo. Inclusive, mais tarde estaremos com o prefeito. O prefeito vai receber o senhor
Com muita honra, e ó, eu já tenho um spoiler, hein? Aquele livro que o senhor também mandou autografado pra mim e pra ele, fica lá na mesa dele na sala, todo dia eu vejo Eu lá. trouxe mais 2 livros para presentear. Que Você coisa tem boa. Na livro? sua sala também, Na né? minha sala Eu também. tenho. Você tem? Ó, mas aqui tem uma surpresa que tá ainda ó, eu furando aqui. Ele vai te levar pra conhecer o vice-prefeito. Também o vice-prefeito. Aí o senhor Elisberto. pode presentear o vice-prefeito com um livro. Aí aparece algum e os companheiros acham e deve receber um livro. E assim, Isso. o que a gente estava falando, a nossa postura enquanto gestão, a postura do que o prefeito pede de nós, é a gente promover, trabalhar para que a nossa cidade ela esteja preparada para a realidade de hoje e a realidade que nós vamos ter no futuro, muito mais que inteligência Sim. artificial. Então, hoje, a gente vem investindo muito na capacitação, na formação técnica, na geração do primeiro emprego, na oportunidade de abrir o primeiro negócio. Então, a gente está cuidando da formação como se fosse uma trilha. Perfeito. Então, iniciando desde as nossas escolas de ensino infantil, terminando no programa de estágio, que hoje a Secretaria da Juventude é quem subsidia. Eu queria que você contasse sobre o Programa de programa de estágio. estágio que você conduz lá na secretaria, assim, há uma instrução do prefeito para o Exato. doutor saber o que está acontecendo aqui em Uberlândia hoje, Olha. que nos coloca como referência no Brasil inteiro. Referência ao Brasil inteiro. O prefeito, uma das principais bandeiras de campanha dele, que ele sempre conversou comigo desde a época de campanha, ele dizia o seguinte: eu quero criar o programa de estágio na prefeitura, eu quero ampliar, porque hoje nós não tínhamos. O que havia até então, e foi a nossa inspiração, é o programa de estágio do DEMAI. O DEMAI é a nossa autarquia de água e esgoto. Aqui nós não é Copasa, a gente tem um órgão próprio, que cuida da água e do esgoto de Uberlândia. E lá, quando o Paulo, que é o nosso atual prefeito, era o diretor-geral, ele chegou no DEMAI e tinha 10 estagiários, 20 estagiários. E ele sempre veio da iniciativa privada, daquilo que a gente falou, da importância da iniciativa privada. E ele saiu do DEMAI com mais de 100 estagiários e mudou completamente. Nosso departamento sempre foi bom, mas chegou num nível tão bom, porque os meninos eles oxigenam o setor público, eles são atualizados, eles trazem assuntos novos, são técnicos, têm uma visão para frente, proativa, e o sucesso foi tão grande que hoje o nosso diretor adjunto, que já foi o diretor-geral, entrou no DEMAI como estagiário. Mais de 50% dos cargos que são comissionados, que são aqueles cargos de confiança, são ex-estagiários que estão lá por meritocracia. Mostraram um bom trabalho, se tornaram importantes para o funcionamento do DEMAI e estão lá. Então, além disso tudo que a gente está falando, a gente ajuda os jovens a entrar no mercado de trabalho, a ter a primeira oportunidade de emprego, a gente torna a prefeitura mais técnica, porque a gente deixa de ter, às vezes, indicações que poderiam ser meramente políticas e passa a ter gente técnica. O resultado disso a longo prazo é muito grande. Então, o que nós fizemos? Nós abrimos 300 vagas de estágio na prefeitura, em todas as secretarias vão receber estagiários, com uma remuneração expressiva. A gente está bem competitivo a nível de mercado, falando até das grandes empresas de Uberlândia. Nossos estagiários aí vão receber mais de 1.500 para poder ter essa ajuda também de custos. No total, Né? E a gente quer se tornar um dos principais agentes de formação. Inclusive, é uma política do prefeito, a gente investir na juventude. Então, aqui a gente adotou também o programa Tarifa Zero, que é um investimento para os nossos jovens. Desde fevereiro de 2025, que foi um compromisso de campanha do prefeito, foi o primeiro projeto de lei que ele enviou dia 2 de janeiro, dia 3, segunda-feira. Primeiro dia útil de Primeiro dia governo, útil. né? Estivemos lá para ele assinar e enviar o projeto de lei para a Câmara, que os nossos vereadores aí, nossa base, muito importante, aprovou. Estudante não paga mais para andar de ônibus em Uberlândia. E é um investimento por quê? Porque a gente diminui a evasão escolar, a gente alivia no orçamento das famílias, porque muitas vezes a família sobrevive com um salário mínimo, com 2, a ida e volta da escola, se é um filho dava 150, se é 2 filhos davam R$300. bela iniciativa. E além disso, não é só para estudar, eles também têm acesso a atividades de turismo, de lazer, praticar um esporte, poder fazer um curso de inglês. É um sucesso, eu brinco até que a gente tem um problema bom, porque a gente esperava que X pessoas iam usar, estão usando 2X. Aumentou a nossa presença dos alunos na Futel, em curso de inglês, no lazer, na cultura. Tem muita possibilidade aí também para esses
interessados. Exatamente. É aquilo que você falou, a gente tem que investir na formação das pessoas É. e não torná-las dependentes de nós. Então a ideia é essa, é um programa que dá muito orgulho. São para todas as áreas, porque a prefeitura ela é muito rica em oportunidades. Você trabalha tudo na prefeitura, né? É. Em todas as áreas. Então a gente vai contratar Você- esses meninos aí começando em dezembro. E tem mais projeto vindo, tem um aulão do Enem. A gente vai fazer o primeiro aulão de revisão do Enem da rede pública, gratuito, com professores de altíssimo nível. Colégio Nacional, Colégio Olímpico, Colégio Batista são nossos parceiros. A gente está fazendo também um clube de benefícios do servidor, que a gente vai promover desconto, que as empresas que tiverem interesse de oferecer algum desconto, alguma promoção, um cashback, um brinde para os servidores, eles vão poder oferecer e é bom para a empresa e para o servidor, né? E tem a propaganda dele. Exato, tem a Conhecimento propaganda. de quem está fazendo, né? Exato, e a gente abre um mercado aí para essas empresas de 15 mil servidores. E os nossos servidores passam a ter desconto. Isso. Então tem muitos projetos aí, a gente está muito empolgado. É. Como o Tainan disse uma vez, doutor, nunca se fez tanto em tão pouco tempo. É histórico. Não, O Tarifa Zero colocou Uberlândia aí nas manchetes do Brasil Do país inteiro, todo. né? A maioria das cidades hoje estão discutindo tarifa zero. Belo Horizonte estava tendo uma discussão que iniciou em Uberlândia. É. Teve votação a mês passado, se não me engano, sobre essa tarifa. Uberlândia está um exemplo nacional. Eu sou apaixonado. E assim, eu sou suspeito para falar. Eu falo mesmo com boca cheia, que embora a origem da minha família seja daqui, Ah, eu nasci e fui criado em Araguari, aqui do lado. vizinho, é. Vizinho. Então eu não sou uberlandense, eu sou uberlandino. E o que essa cidade já fez por mim em 10 anos, pra minha família, eu sou apaixonado, eu falo de boca cheia, eu só tenho que agradecer. Um dos motivos pra entrar na política é poder devolver pra essa cidade, que eu me formei aqui, na UFO, meus negócios hoje estão aqui. Só tenho que agradecer essa cidade, todo mundo que trabalhou por ela. É isso. Você tem mais alguma pergunta pro doutor? Deixa eu pensar uma pergunta boa aqui. Pode ser de agronegócio? Bem ser de específico. agronegócio. Opinião do senhor, não é o que é melhor. Qual que é o melhor trato que o senhor gosta de dar para seus animais? Eu quero que o senhor fala o melhor volumoso, melhor concentrado, melhor aditivo para se criar. Olha, hoje o criatório tem um princípio já mais evoluído. Tem aquelas rações especiais para os bezerros, para a mãe. Então, para que a mãe dê o cio para fazer um IATF, tem de ter os princípios do implante de uma pessoa boa, tem que esperar os dias certos, para que isso dê um resultado bom. E a IATF, o resultado é médio, como a gente quer. Você faz 100 IATF, dá positivo de 60, 50. Então, nós temos que montar programas para, você falou de alimentação, tem de soja, chama, né? Farelo de soja? Farelo de soja e outros, e nascer, tem o silo, tem que ser ofertado, uma ração própria, um tanto de volume, de qualidade. Então, hoje tem tanto tratado. Você sabe que nos Estados Unidos não tem desmama de bezerro. Tira o bezerro da mãe e já põe no confinamento para matar eles. Porque lá tem o tal do baby beef, né? Que eles gostam. Não vai para o pasto. Já fica no tratamento para eles engordem aí 12, 15 arroba e tá bom. Então, tem que fazer essa atenção especial para os bezerros não perder a evolução e a mesma qualidade que você montou um pai e a mãe. É isso mesmo. Né? E aí tem outros nomes, eu não tenho lembrado tantas coisas, sei tudo, mas noto e me falta eu te falar os nomes dos produtos. Tem esse sal especial, né? O sal proteico energético? Proteinado. Proteinado. Hoje
todos os animais nascer, tem de ter um proteinado. Estimula a digestão deles e estimula a vida deles, elas sabem se defender. E assim vai, tem muitos detalhes para se dizer. Mas eu acho que o principal hoje é esse que nós falamos, o bom dar um trato a mais, e depois deles vão começar pelo criatório, pelos andamentos, pelo resultado final. Eu olho o andamento da Girolanda leiteira. Muita gente às vezes vê, o leite não está dando, o leite está ruim e tudo. E a bezerra dela no Vila está valendo o quê? Faz parte da renda e essa mãe está dando em leite. Exatamente. Né? Hoje você vende uma novilha prenha aí, Girolanda, por 10, 12 mil. Né? Então, muito melhor. E os machos? Os machos vão para o corte. E dá um peso baixo, senhor. Eu não sei por que isso, viu? Porque geralmente o gado leiteiro, em aproveitamento de carcaça, ele não é tão bom. Então o macho, obviamente, não vai produzir leite, ele é vendido mais barato pro abate, né? Porque é uma carne em tese de menos qualidade. Menos qualidade. Então é por aí. Bom, chegamos ao fim. Bom demais esse assunto. Nossa, Sérgio, falando aqui horas. E aqui deixar. A gente tem o hábito de terminar da seguinte forma. Nossos convidados sempre deixam uma mensagem para quem está assistindo. Então vou começar com o Tainan. Tainan, você olha para sua câmera e deixa uma mensagem que você acha importante, um pensamento, uma reflexão. Sua mensagem é livre para quem está assistindo a gente. Perfeito. Então, falar sobre, que a gente conversou mais no final, sobre o que eu acho que é o princípio de todas as mudanças, que é a política. Acredito muito que a política ela não é o meio final, mas ela é a porta de entrada. Como eu falei, para mim a política ela o fim deve ser o indivíduo. Sei que a gente passa por um momento difícil, desafiador, mas eu acredito que a gente tem um país com potencial incrível. A gente tem território, a gente tem riqueza natural. O brasileiro é um dos povos mais resilientes que eu já conheci. Eu já viajei bastante. O que o brasileiro enfrenta e como ele leva a vida é de se emocionar. Então, continuar trabalhando, continuar sendo resiliente, acreditando no país. A gente tem todas as condições para finalmente ser o país do futuro, que todo mundo fala que a gente mas uma hora esse futuro tem que chegar. E vai passar, principalmente, como até o Dr. Delcio comentou, as pessoas estão compromissadas com esse país, com a liberdade dele, com o crescimento, com o desenvolvimento. E a gente tem um país livre e finalmente o Brasil virá esse país do futuro que nunca chegou, mas se Deus quiser, eu acredito que eu vou estar vivo para ver a gente ser um dos melhores e maiores países do mundo. Então ter essa fé. Doutor, a sua mensagem, o senhor vai olhar para aquela câmera e deixar a sua mensagem final para quem está assistindo a gente. Olha, primeiro quero agradecer a vocês que me representam Uberlândia. Eu fiquei muito surpreso com essa preferência que vocês deram a meu respeito. Isso me emociona e eu vou continuar tempos lembrando de vocês com toda satisfação. Agora, a gente deseja que o amanhã seja uma vida mais tranquila, seja uma vida de satisfação e vocês tenham um ambiente, vocês mais novo. Eu não vou pegar esse futuro e estar da inseminação artificial. Eu quero satisfação para todos os jovens da idade de vocês. E a hora que chega na minha idade, vocês têm a melhor condição. Vocês vão ver muito mais novidades por aí. Você vê hoje o telefone, no WhatsApp, tem tudo. É verdade. Notícia de tal, tal e tal. E eu vivo, olha, esse Pix, eu acho que é um veneno para mim usar o Pix. Não aprendi e não uso. Né? Uma hora acho um malandro aí e me faz dobrar e vira uma insatisfação. Então eu desejo que vocês, nessa juventude, quando vocês estiverem adultos, estejam em dia com todo o modernismo e está vindo para esse Brasil. Esse Brasil tem um futuro muito bom, tem espaço, tem as reservas
de mata, tudo em proporção e o mundo não tem, né? Você sabe, Exatamente. nesses países aí não tem reserva ambiental. Então nós temos condições de produzir, fazer mais, produzir mais no meio rural. Um adubo mais, você produz mais, né? Um adubo a menos, sua produção é menos. Então tem vocês e chegar a esse ponto, a sua geração, e ver é desse modo, e você tem de ser, acompanhar os melhores. Você falou, não vamos pensar nos modelos que temos, vamos pensar e acompanhar os melhores da minha safra. E assim eu fiz também. Eu não tinha política, eu não entrava em política, mas procurava os melhores e entendia em tudo. E muito obrigado a vocês por esse princípio. E hoje fiquei satisfeito de ter essa parceria com vocês. E muito obrigado e até outra vez. Foi bom demais. Foi ótimo, né? Tem um isso. prazer pra gente, uma honra muito grande. E assim, agradeço muito vocês pela presença mais uma vez. Foi um prazer, foi uma honra. Agradeço a presença do Tainan Salviano, nosso secretário municipal da Juventude, Dr. Delcio Nunes Franco, um dos maiores pecuaristas da história deste país. E assim, nos despedimos e até o próximo Que Papo é Esse?